Olá, boa tarde, muito bem-vindos ao Meet de Experts em português. Eu sou a Patrícia, eu irei conduzir o webinar de hoje, mas antes de começarmos, eu vou deixar vocês com um vídeo. Bom, voltamos aqui e para falar um pouquinho sobre o vídeo, todo mundo falando sobre inteligência artificial, né? Então, só para falar um pouquinho para vocês que a AMD está super focada em desenvolvimento de inteligência artificial. Nossos novos produtos têm todos com inteligência artificial embarcada, então para vocês entenderem um pouquinho sobre o que vamos falar aqui hoje, vamos falar um pouquinho de Ryzen, um pouquinho de Radeon, como isso potencializa suas futuras experiências em desktops, em novas plataformas. E temos aqui hoje a visão geral, falando um pouquinho de como você vai usar a plataforma. Então aqui, visão geral, você vai encontrar lá um pouquinho falando sobre os palestrantes de hoje. Apresentação e download, você vai encontrar todo o conteúdo desse webinar, tá? Então, se de repente você não conseguir ficar até o final, ou se você quiser todos os detalhes do que a gente vai compartilhar aqui com você hoje, você consegue acessar em apresentação e downloads. Recursos em destaque, tá? Então, tudo que a gente tem aqui na plataforma, você pode também clicar lá em recursos em destaque. Perguntas, então nós temos um ícone que você pode enviar a sua pergunta, ou você também pode interagir com a gente ou com as outras pessoas através do chat. E não esqueça, no final temos a pesquisa é muito importante, tá? Então, por favor, não deixem de responder a pesquisa para que a gente tenha seu feedback sobre o webinar e como a gente pode melhorar ou outros temas para os próximos webinars em português. E o que vamos falar na sessão de hoje? Vamos falar sobre os processadores, sobre as placas de vídeo, os novos processadores que nós recém lançamos agora em janeiro, então nós temos um convidado especial hoje para falar um pouquinho sobre a linha Ryzen. Eu vou falar um pouquinho sobre a linha Radeon, né, as placas de vídeo, e como desenvolver a configuração perfeita para o seu sistema, né? Então, hoje, as pessoas ficam em dúvida, qual tipo de placa de vídeo eu tenho que usar, qual CPU eu tenho que usar? Então, hoje a gente vai contar um pouquinho para você como montar um setup para o uso perfeito, tá bom? Vai colocando aí no chat para a gente de onde você é, qual região do Brasil você está assistindo o Meet de Experts. Vamos interagindo. Aqui tem uma declaração de advertência, então é importante que vocês leiam algumas informações constantes aqui. E agora eu vou chamar o speaker de hoje para falar um pouquinho de Ryzen, né? Um pouquinho de processadores, que é o Arthur. Arthur, bem-vindo, boa tarde. Por favor, fale um pouquinho aqui sobre você e sobre o que você vai contar para nós nesse Meet de Experts em português. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, pessoal. A gente está aqui fazendo a apresentação, tem uma série de amigos e clientes aí que disseram que iam estar participando. Então, por favor, coloca lá no chat quem está aí com a gente para a gente poder interagir. A gente está muito feliz aí com a oportunidade de poder falar com vocês sobre as novas tecnologias, principalmente porque nós temos muita novidade, né? Como sempre, a AMD faz aí a inovação tecnológica, eu vou falar um pouquinho disso durante a nossa apresentação, e agora eu vou começar falando então com vocês, deixa eu só aqui fazer a mudança do
do slide, né? E, bem, aqui é um pouquinho aí sobre a história de inovação nossa. Então, nós fomos o primeiro fabricante de processador a atingir 1 GHz. Nós fomos o primeiro processador com 4 núcleos nativos. Nós fomos o primeiro processador, a primeira GPU acima de 1 GHz, né? A primeira APU. Eu me lembro muito bem quando nós fizemos o lançamento da APU, o desafio que era mostrar para o usuário a importância de você ter um processador com gráfico integrado, mas um gráfico de alta performance, né? E hoje a APU é um sucesso, não só no mercado brasileiro, mas no mercado mundial. E nós fomos também os primeiros aí a chegar a processadores com 96 núcleos. E agora, como não poderia ser diferente, somos os primeiros a ter um processador x86 com um chip dedicado para inteligência artificial. Eu vou falar um pouco mais disso lá na frente. Eu vou começar falando sobre o lançamento da série Ryzen 8000G. Havia uma expectativa muito grande do mercado, desde que nós lançamos a plataforma AM5, né, com os Ryzen 7000, nós sempre éramos questionados pelo mercado, pelos nossos parceiros, quando é que nós teríamos uma APU rodando em AM5. E aí, no dia 31 de janeiro, nós fizemos o lançamento dessa família, né? A gente tá bem feliz com ela. O processador, ele tem um diferencial, porque pela primeira vez a gente consegue falar que com gráfico integrado você vai poder jogar em Full HD 1080 sem o menor problema, performance total. E esses são os processadores. Então, dos 4 que vocês estão vendo aqui na tela, nós já veio para o Brasil os 3 primeiros. Então, o 8700G, que é um Ryzen 7, o 8600G, que é um Ryzen 5, e o 8500G. Então, vocês vão ver na descrição, o primeiro com uma Radeon 780M, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, o segundo com 760M e o terceiro com uma 740M. Vocês vão ver que os 2 primeiros, eles já têm o chip para inteligência artificial. Então, de novo, estamos lançando totalmente assim, inédito no mercado, um processador x86, uma APU com um chip para inteligência artificial. Então, vamos falar um pouquinho aí da placa de vídeo que nós integramos nessas APUs. Então, nós trouxemos a série 700M para a APU, e com ela a gente libera a tecnologia mais moderna que a AMD tem de GPUs, que é a tecnologia RDNA3. Tá? Isso quer dizer o quê? Que agora vocês poderão, em uma APU, utilizar todas as plataformas que a AMD tem, todos os softwares. Então, aqui tem, por exemplo, o AMD HyperX RX. Você consegue ter um ganho de 75% de desempenho em jogos utilizando esses aplicativos, e você não podia fazer isso nas gerações anteriores. Então, isso está liberado agora. Tá? Então, aqui é um exemplo do que a gente consegue fazer em jogos. Então, a gente está rodando aqui em Full HD, 1080p, e vocês podem ver aí alguns jogos muito importantes para o mercado rodando acima de 100 frames por segundo. Tá? Aqui a mesma coisa. Então, a gente vê aqui outros títulos, e quando a gente fala para jogos, né, a gente sabe que isso faz bastante diferença. Aqui é um comparativo com o nosso concorrente. Então, vocês vão ver que em alguns casos aí a gente tem uma performance muito superior ao i7 14700K, tá? Então a gente está comparando aqui os dois e a gente vê a diferença. E a apresentação aqui, ela tem pode ligar, um comparativo, vai tomar no seu cu, seu filho de uma puta, do 8700G com um i5 13400F e uma GeForce 1650. Então vocês vão ver aí o comparativo de performance e o comparativo de preço no mercado americano. Então a gente tem
o conjunto Esse da palhaço i5 do caralho, com a invadindo o áudio. 1650 a Vocês estão ouvindo? 410 Pessoal do dólares DLT do Brasil e ainda. um Ryzen 8700G a 329. Eu fiz uma pesquisa contextualizando isso para o mercado brasileiro, e o processador 13400F não tem um grande giro aqui no Brasil. Mas se vocês, depois que a gente terminar aqui, pegarem o preço do 12400F com a 1650, vocês vão ver que ainda assim o 8700 é mais interessante. E aí a performance dele com certeza é superior, porque a gente está falando de uma geração anterior do concorrente, tá? Aqui o mesmo comparativo, tá? Só que aqui a gente está falando em aplicativos aí de trabalho, então a gente vê que não é só no jogo, a gente tem muitos parceiros que atuam no mercado corporativo, que vendem máquinas para empresas, e aqui a gente também vê que o 8700G tem uma performance muito superior à comparação de uma CPU com uma GPU, rodando junto aí. E aí vamos falar um pouquinho dessa questão do... o que é um IA dedicado, Arthur? Do que vocês estão falando quando a gente cita que a gente colocou um componente de inteligência artificial no processador? Vamos lá. A gente tem aqui 3 itens. Eu vou falar primeiro de GPU. Então, como eu disse, a gente trouxe a tecnologia RDNA 3 para uma APU, e com isso vocês conseguem utilizar todos os aplicativos que a AMD tem para a tecnologia RDNA 3. A gente está falando de uma CPU Zen 4, então aqui nós temos 5 nanômetros, né, toda a performance da Zen 4, e a gente tem o XDNA, que é uma NPU. O que é uma NPU? É uma unidade de processamento neural. Inteligência artificial nada mais é, para nós do hardware, nada mais é do que processar dado. Então, quando a gente fala numa combinação de uma GPU, de uma CPU e de uma NPU num 8700G, nós estamos falando aí que a gente tem capacidade de processar até 39 teraflops de dados, tá? Então, imaginem a capacidade de processamento disso, né? E por que é importante a gente falar em um processador com inteligência artificial hoje, que tem um chip ou um engine que a gente fala dedicado à inteligência artificial? A gente sai com desempenho garantido da máquina, você tem recursos de segurança que são importantes nessa máquina, e a gente tem aí a questão do custo futuro, né? A evolução de aplicativos que utilizam a inteligência artificial tem sido muito grande. Então, hoje, o tempo que a gente leva aí para trocar um computador, uma máquina, é em torno de 3 anos. Então, você vai vender para o teu cliente, ou você vai comprar uma máquina hoje, sabendo que você vai usar essa máquina em média 3 anos. Imagina o que vai acontecer com o mundo e com o que vai surgir de oportunidades de utilização da inteligência artificial nesses próximos 3 anos. Se você comprar um processador AMD, você já está ok, você fez um investimento que te garante utilizar todos esses recursos que virão aí para os próximos meses e anos. Né? E aí eu vou falar um pouquinho também, nós fizemos algumas mudanças. Nós sempre temos enfatizado, a série 5000 continua, ela não está em fase final de vida. Nós temos aí garantias de que teremos a série 5000 pelo menos até o final de 2025, tá? Então nós estamos falando de uma plataforma que está conosco desde 2017, que é a M4, e nós temos lançamentos esse ano. Então, quais são as novidades que a gente tem para contar? Primeiro é o Ryzen 7 5700X3D. Quando nós fizemos o lançamento da plataforma X3D, quem participou, nós até fizemos um webinar, vai se lembrar daquilo que a gente falou. O que é o processador, Arthur, com X3D? A AMD conseguiu desenvolver uma tecnologia, e a gente, chiplet, que a gente chama, e a gente consegue empilhar cache no processador, sem precisar mudar a plataforma, então continua sendo o AM4, sem precisar trocar o cooler. Então o cooler que é vendido no mercado,
ele cabe perfeitamente nessa solução. E por que ela é importante? A coisa que mais interessa o gamer é a quantidade de cache no processador. Por quê? O jogo, ele não precisa de muitos núcleos. Ele precisa de muito cache, ele precisa de muita memória. Então, quando a gente faz esse lançamento, a gente está dando oportunidade para o gamer de comprar um Ryzen 7 da geração 5000 com 100 megas de cache. Tá? Então, aqui é a mensagem que a gente traz para o mercado de quão eficiente é a tecnologia da plataforma M4. Ok? E aí a gente traz também aqui um comparativo de ganho de performance em relação à concorrência. Tá? Então, vocês vão ver que em alguns casos aí a gente chega a um ganho de 13%. A gente lançou também um Ryzen 7 5700. Vocês se lembram? Nós tínhamos o Ryzen 7 5700X, e agora a gente continua tendo, mas a gente lançou o 5700X 3D e o 5700. É aquela máquina que o usuário quer rodar com o Ryzen 7, ele quer um processador com 8 núcleos, 16 threads, que tem um TDP baixo, mas tem uma performance boa. Ele consegue fazer isso com o 5700. Então, aqui comparativos de jogos. Então, em relação ao 12400F, em alguns jogos aí a gente chega a 5% de ganho de performance. Lembrando, pessoal, estamos falando de uma plataforma que existe desde 2017, placa-mãe e todos os componentes para montagem dessa plataforma extremamente estáveis e muito fácil de você localizar isso no canal. E aí a gente tem também 2 lançamentos, né? Um deles ainda não veio para o Brasil, deve vir somente no segundo semestre, que é o Ryzen 5 5500 GT e o Ryzen 5 5600 GT. O mercado tem perguntado bastante para a gente sobre o 5600G. Ele não vem mais para o Brasil, aliás, ele saiu de linha mundialmente, e ele foi substituído pelo 5600 GT. Tá? A nossa estratégia aqui foi melhorar um pouco a performance desse processador. Então, quando você pega o 5600G comparado ao 5600 GT, a gente tem ganhos de performance em alguns jogos de até 11%. Tá? Isso é importante frisar. Então, além de eu trazer um processador novo, com o mesmo posicionamento de preço, eu trouxe com uma performance melhor. Tá? Então, eu sei que a gente tem uma série de dúvidas aí com relação a essas mudanças, então a gente quis dedicar esse tempo aqui para mostrar para vocês. Esses são os processadores que nós lançamos no dia 31 de janeiro para a série 5000. Então, 5700X 3D, 5700 e 5600 GT já estão disponíveis com os nossos distribuidores, já estão aqui no Brasil desde o primeiro dia do lançamento, e nós queremos mostrar assim que vocês podem continuar investindo em toda a infraestrutura para a série 5000. Eu vi que tem uma pergunta, Ryan, eu posso responder? Qual a diferença da IA para o processador comum? Tem uma pergunta aqui do Vitor. Vitor, o que muda de um processador que tem um chip dedicado para inteligência artificial e um processador que não tem a performance? Você imagina o seguinte, você está usando o teu computador e aí você está fazendo uma apresentação. E aí a Microsoft lançou uma série de recursos que vão melhorar a apresentação em termos de imagem e uma série de recursos vão ser agregados a essa tua apresentação. Se você tem um processador sem esse chip de IA, ele vai cair a performance, tá? Quando eu tenho IA, eu garanto que eu consigo rodar todas as aplicações convencionais, vamos chamar assim, sem serem prejudicadas pelo uso da inteligência artificial. Não tem nada de especial no T, tá? Foi uma forma que a gente teve para diferenciar em relação ao 5600G, mas não tem nenhum significado em especial para ele.
E aqui eu vou colocar para vocês todo o line-up de AMD. Vocês vão ver que a gente tem aí, desde o Athlon 3000, que esse processador foi lançado em 2017, até um Ryzen 9 7950X3D, que hoje é de longe disparado o melhor processador para o gamer. Tá? Então, esse é o nosso compromisso com o canal. A gente tem aí um mix completo, todos eles no Brasil, todos eles disponíveis para o usuário brasileiro, né? Essa é uma preocupação que a gente tem, e a gente tem um desempenho em todos os segmentos. Então, a gente está tranquilo com isso. A gente sabe que o produto de outros cenários aí, a gente tem como trabalhar com todos eles, até pela estabilidade da nossa plataforma. Tá? E aí eu vou passar a palavra para a Patrícia aí, para ela falar um pouquinho para a gente do que tem de novidade de Radeon. Obrigado por enquanto, pessoal. Obrigada, Arthur. Puxa, aqui, conteúdo maravilhoso, hein? Quanta novidade. E é bom a gente contar para o nosso público que, além dos lançamentos, a gente ainda está mantendo a nossa plataforma madura, né? Acho que isso é muito importante compartilhar com o público. E antes de começar a falar sobre Radeon, eu quero ver aqui no chat quem está aqui com a gente. Vamos ver. E se você chegou agora, não pegou o comecinho da apresentação, por favor, coloque aqui no chat de onde você está nos assistindo. Tá? Então eu vejo gente aqui de Uberaba. Bem-vindo, pessoal de Uberaba, Uberlândia, Campinas, Limeira, Santa Catarina. Que legal, gente. Salvador, muito obrigada pela audiência. Então, agora eu vou começar a falar para vocês um pouquinho sobre as placas de vídeo. Antes de começar a falar da série 7000, eu só gostaria de salientar que hoje nós vamos focar em série 7000, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de cada modelo da série 7000, mas nós também estamos mantendo no line-up de produtos a série 6000, tá? Então a gente não está descontinuando a série 6000. Ela continua à venda no seu distribuidor autorizado, no seu revendedor autorizado, então você consegue continuar fazendo a sua compra da série 6000. Bom, vamos lá, falando hoje sobre série 7000, que eu acho que nós não tivemos um webinar falando sobre elas, né? Então nós temos aí alguns produtos da família. O primeiro produto a ser lançado foi a RX 7900XTX e a 7900XT, que são as placas mais altas do nosso line-up, tá? Seguidas da 7800XT, 7700XT, que são os produtos de médio, né, mid-entry, e a 7600, que recém lançamos também a 7600XT. Deixa eu passar aqui para falar um pouquinho para vocês sobre os produtos. Mas aqui, problemas no PC, todo mundo reclamando sobre a experiência no jogo, né? Então, assim, a gente tem aí uma pesquisa dizendo que 50% dos jogadores em PC não estão tendo uma boa experiência. Por que será que eles não estão tendo uma boa experiência? Provavelmente eles não estão usando o hardware certo, né, gente? Então, vamos falar um pouquinho aqui o que a gente tem para vocês. Vou falar sobre o último lançamento, que foi a RX 7600XT. Qual a diferença dela em relação a 7600 pura, sem o XT? Ela vem com 16 GB de memória, tá? Então ela te dá mais performance, mais desempenho. Ela é 1,9 vezes mais rápida, né? Então a gente tem aí um produto de última geração, pronta para suportar 1440p, né? Com a inteligência artificial embarcada. Então todas as placas da série 7000 têm o acelerador de inteligência artificial embarcados, tá? Então a gente tem aqui agora esses dois modelos, que seriam os dois modelos de entrada. Então a 7600 com 8 GB de memória e a 7600 XT com 16 GB de memória. Então nós temos dois produtos de entrada, que de entrada eles não têm nada, tá?
São produtos sensacionais, te entregam um ótimo desempenho, um super custo-benefício para quem ainda não pode investir numa placa high-end. Tá? Então aqui a gente vê um pouquinho sobre os benchmarks nos jogos, né, nos últimos jogos. Então a gente tem aí Avatar, Starfield, Forza Horizon, então os jogos mais queridinhos aí pelos gamers, e mostra que nós temos um desempenho superior ao do nosso concorrente, comparando aí com as nossas placas de entrada. Tá? Então a gente, mesmo as nossas placas de entrada estão superando aí as placas mid do nosso concorrente. Aqui eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o que a AMD tem de ferramentas. Então a gente fala muito sobre o hardware, quanto tem de memória, quantos fãs tem, se faz overclock, mas é muito importante mencionar que a AMD está investindo na experiência do jogo. Então, o que você precisa? O hardware sem software não é nada. Né? Então, você precisa realmente de ferramentas, de aplicativos, de software que te dê a experiência completa. Então, nós estamos super engajados, não somente na questão da inteligência artificial, mas sim em oferecer ferramentas que vão te dar o máximo de experiência em jogo. Então, nós temos aí ferramentas que te possibilitam aumentar o número de FPS, fazer economia de energia, né? Nós temos esse novo software aqui que foi lançado recentemente, o HyperX. Ele te dá em consoles como notebook ou até consoles mobile, uma economia de até 68%, tá, em bateria. Então, se você estiver utilizando um jogo com uma placa de vídeo AMD, a gente está falando da linha de consumer aqui, mas eu estou dando um exemplo da parte de consoles mobile, você consegue economizar 68% de bateria ativando essa função, tá? E quando você usa isso no seu PC, você tem economia de energia. Aí você vai falar assim, mas eu vou fazer economia de energia, eu vou perder performance. Não, você não vai perder performance, você vai conseguir ter um equilíbrio e o acesso correto para aquele uso que o jogo está fazendo no momento. Então, o software consegue fazer a leitura de quando ele vai utilizar mais ou menos potência para te entregar o máximo de desempenho. E o FSR 3, né, que nós lançamos o ano passado, que ele é open source, então você consegue utilizar ele não somente na plataforma AMD, né, nas placas da AMD, mas também em outros produtos. Óbvio que a gente quer que você use em 100% plataforma AMD, né? Mas é legal ter também essa abertura. De repente você quer utilizar uma ferramenta que a AMD disponibiliza, entender, conhecer, e aí, quem sabe, migrar para o nosso produto pela experiência perfeita. Maximize o desempenho em todos os jogos. Então, aqui, a gente está falando da 7600, a gente pode ver aqui com a ativação do FSR3 e com a ativação do HyperX, desculpa, uma sopa de letrinhas, né, gente? Então, você vê que a gente tem ganhos expressivos com a ativação dessas teclas, tá? Dessas funções. Quando você utiliza a placa de vídeo sem ativar nenhuma função de software, você tem um tipo de desempenho. Quando você habilita todas essas funções, você pode ter muito ganho, mesmo utilizando parcialmente, você não precisa ativar todas as funções de uma única vez. Então, você consegue ter a experiência conforme a sua necessidade, conforme o seu jogo, né? De repente você tem um jogo mais pesado, você precisa de mais FPS, ou você tem um jogo médio, você consegue controlar toda essa experiência através das nossas ferramentas. Transmita e grave em alta fidelidade. O que a gente quer dizer com isso? Que você consegue utilizar ao máximo o potencial das nossas placas, né? Então, você consegue fazer com que o seu produto te dê o máximo de potência, tanto para transmissão, né? Então, para quem faz streaming, quem né, precisa dessa potência para fazer essa transmissão ao vivo, ou para quem precisa
realmente gravar os vídeos, jornalistas, enfim. Então, você tem o máximo com a utilização das ferramentas nos nossos produtos. Melhor codificação e qualidade de vídeo. Aqui a gente tem um exemplo mostrando com a versão do Adrenaline 23.7 e 720p nativos, tá? Com um zoom de duas vezes, né? E olha só a diferença, eu não sei se todo mundo consegue ver nitidamente aí na apresentação, mas depois você pode baixar o conteúdo para ver todos os detalhes de benchmark, tudo isso que eu tô falando você consegue ver depois fora da apresentação, né? Porque às vezes aqui na apresentação a gente não tem uma qualidade de imagem perfeita. Mas para vocês terem ideia, como melhora com a versão do Adrenaline 24.1, né? Em 1440p, com o upscaling ligado, né? Então a gente já tem uma diferença muito grande ativando as ferramentas. Aqui a gente tem a questão dos 16 GB, né? Pronto para os aplicativos de IA, então falando um pouquinho aí da diferença quando a placa tem 4, 8, 16, o quão rápida ela é, você tendo essa diferenciação de memória, como que ela acessa essa memória nos modelos de IA e quando você utiliza uma outra ferramenta. Tá, então a gente mostra aqui que pode ser 1.3 mais rápido, 1.2 mais rápido, e dependendo do software que você vai estar utilizando. E aquilo que eu falei, né? 7.600, uma super placa que de entrada, na verdade, é só o preço, né? Então nós temos. Aqui a nossa referência é em dólar, tá, gente? Porque em real realmente a gente não consegue precificar, porque tem todos os custos de importação, enfim. Agora, a de 8 GB a partir de $269, né, preço inicial, depende do modelo, então tem placas mais potentes, triple fan, com uma diferenciação, às vezes tem um LED, enfim, parte a partir de $269 e a 7.600 XT a partir de $329. Não temos nenhuma placa no mercado com 16 GB com esse valor, gente. É uma super oportunidade para a placa de entrada. Né, então assim, e nós disponibilizamos esses produtos através dos nossos parceiros, né, como vocês sabem, a AMD não fabrica placa gráfica, ela tem os seus parceiros para fazer essa produção, então nós temos aqui as ROG, ASUS, Sapphire, PowerColor, Gigabyte, FX, Acer. A Acer a gente ainda não tem disponível no Brasil, tá, mas em breve a gente vai ter novidades, mas é um produto para prestar atenção. Aqui nós temos a 7.800 XT e a 7.700 XT, né, que aí a gente já começa a falar de produto numa outra categoria, né, para quem pode investir um pouquinho mais. A gente já fala em jogos em 1440, né, um pouquinho melhor. Mas uma coisa também que eu gostaria de deixar para vocês aqui pensarem, quando você, pegando lá um dos meus primeiros slides, por que será que a gente não está tendo uma boa experiência, né? 50% dos jogadores não estão tendo uma boa experiência nos jogos, né? Será que ele está com o hardware certo? Será que ele tem o processador que ele realmente precisa? Será que ele tem a placa de vídeo que ele realmente precisa? E será que ele tem o monitor que ele precisa? Né? Porque quando a gente fala do setup, ok, eu tenho um processador da série 7000, eu tenho uma placa da série 7000, o meu setup é maravilhoso, eu tenho 16 GB de memória na minha placa, enfim, um super setup. Mas ele está usando um monitor que não vai dar a experiência perfeita para ele. Né? Então é muito importante também lembrar que nós temos aí parceria com alguns fabricantes de monitores, né, onde nós temos embarcado a tecnologia do Fidelity FX, que proporciona uma experiência melhor em imagem. Então você também tem que escolher o seu monitor pensando no gamer. Lógico, quem é gamer aficionado mesmo gosta daquele monte de monitor curvo, com a melhor experiência, jogando em 1440p, mas para quem está entrando agora nessa vida de jogador, quando você compra um setup, mesmo que ele seja um setup
de entrada, é importante ver a qualidade do seu monitor, para que, de repente, você não culpe a sua máquina por não ter a experiência perfeita, né? Porque, na verdade, quem vai estar transmitindo aquela imagem para você vai ser o monitor. Aí aqui falando um pouquinho dos dois modelos, né, unidade de processamento, os aceleradores, um pouquinho de inteligência artificial, o que tem de memória, né, a 7700 XT ela tem 12 GB também, que é uma placa super potente, a 7800 a gente já tem aqui uma placa de 16 GB, enfim, um pouquinho da configuração que depois vocês podem acessar aí através da documentação em download. Aqui as médias de FPS para essas placas, né, sempre acima de 60, né, em 1440p. Aí a gente fala aqui das configurações necessárias quando você vai utilizar o máximo das ferramentas AMD, né, então quando você faz a sua codificação do vídeo, você tem um aprimoramento aí com as ferramentas de inteligência artificial, fora as outras ferramentas que a AMD tem, como supressão de ruído, né? Então, às vezes você está jogando online, você não quer que ninguém escute o que está acontecendo no seu fundo, você pode ativar essa função, o Studio AMD Software, então é uma ferramenta também que aumenta a qualidade de imagem, enfim, tem várias ferramentas que melhoram a sua experiência. E aqui, repetindo aqui, falando das tecnologias Smart, né? E por último, não menos importante, a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas placas high-end, que são as RX 7900, XT e XTX. Hoje são as nossas placas mais altas da linha de consumer, tá? Da linha, sem ser da linha Pro. Essas são as placas que nós temos de entusiasta. Tá, então, elas foram lançadas no início do ano passado, foram as primeiras placas a serem lançadas e proporcionam uma super experiência em jogos em 4K. Então, a gente sabe que a gente não tem muitos títulos em 4K ainda, mas ela proporciona uma experiência inovadora. E não só para gamer, tá? Tem muita gente utilizando essas placas para trabalho, né? Então, eu sou um arquiteto, sou um engenheiro, sou um programador. A gente tem visto que o mercado tem utilizado esses modelos de placa para a parte profissional, porque ela não deixa nada a desejar para as placas de entrada da linha profissional, tá, gente? Então, é interessante também vocês olharem as especificações, entenderem um pouquinho sobre esses produtos para poder ofertar para o seu cliente, né? Porque, de repente, ele quer um produto Pro, mas ele precisa de um preço mais acessível. Então, a gente pode colocar esse produto na categoria de Pro também, né? Um Pro de entrada, digamos assim. Bom, era isso que eu tinha para contar para vocês sobre Radeon. Agora nós vamos para a sessão de perguntas e respostas. Então, eu chamo aqui o Arthur de volta, para a gente poder responder as perguntas do nosso público. Vamos olhar aqui no chat, se temos algo aqui. Qual a diferença da IA? Essa você já respondeu, né, Arthur? O que representa o T também você já respondeu. Aí temos aqui uma pergunta do Jorge. A principal dúvida sobre os processadores, porque, como sempre, os varejistas como Camon, Terabyte vendem processadores praticamente no mesmo valor que os seus parceiros distribuidores. Quer falar um pouquinho, Arthur, sobre essa dúvida aqui? Por favor, Paty, acho que o que acontece é o seguinte, Jorge, a AMD tem por princípio não fazer políticas de preço, então controle de preço, então a importação é feita pelo cliente, né? Ele traz esse produto de Miami e a precificação também fica a critério dele, é algo que eu não consigo, mesmo se quisesse controlar, tá? Então a gente sabe, a gente procura sempre trabalhar próximo dos nossos principais parceiros para buscar outras formas da gente corrigir um pouquinho dessa distorção, mas infelizmente a gente sabe que isso acontece sim. Legal, Arthur, obrigada pela resposta. Gente, mais alguma pergunta? Vocês estão tímidos?
Aproveitem o espaço para perguntar, interagir. Estamos aqui para contar tudo o que vocês querem saber, né, Arthur? Uma coisa interessante, né? Olha lá, Patrícia, tem para você aí. Tem uma aqui. Patrícia, vamos ter uma melhora na distribuição de placas de vídeos no canal? Vamos lá, vou contar para você aqui, Leonardo, o que acontece. Hoje, 90% das vendas de placa de vídeo são através do e-tailer, tá? Então, a gente fez uma modificação no ano passado no nosso canal de distribuição, porque 90% representa através da internet, né? Através do e-commerce. Por isso que a gente teve essa reestruturação no nosso canal. Teremos, sim, uma alteração em breve. A partir de Q2, a gente está trazendo mais um distribuidor para o nosso canal, tá? Hoje nós temos ativo a AllNations como nosso principal distribuidor, e a partir do Q2 a gente vai ter mais um distribuidor aí para ajudar na parte de distribuição de placas de vídeo. Mas a razão é essa, tá? A reestruturação foi porque as nossas vendas estão muito concentradas através do e-commerce. Hoje a maioria dos usuários fazem as suas compras através da internet. Acho que a do Ismael é para você também, né? Deixa eu ver. Boa tarde. Os slides apresentados, os comparativos foram feitos com a linha 2000 do concorrente. Teria algum comparativo com a linha 4000? Sim, nós temos. A gente pode disponibilizar para vocês depois. Você também consegue informações de benchmark através do Partner Hub, tá? E do AMD Arena. Lá a gente tem várias informações de benchmark das nossas placas com as placas do concorrente, tá? Do Valmir, para podermos usar todo o potencial da NPU com suporte de IA, tem alguma API do Windows que precisa ser instalada? Não, Valmir, nenhuma. Tudo plug and play, né? Sim. Boa tarde, queria saber se vocês têm algum fornecedor legal que vocês indicam no estado de São Paulo. Em São Paulo nós não temos nenhum distribuidor, tá? Nós temos agora somente no Rio de Janeiro. Mas não acredito que logística seja um problema, tá? Eu acho que era interessante você entrar em contato com o nosso distribuidor autorizado. O Alisson, porque os processadores da linha GT têm mais desempenho que a linha G se tem menos clock? Arthur? Por uma questão da configuração da plataforma como um todo. Então, quando a gente roda o benchmark, ele não pega só o cache, ou o clock, ou quantidade de núcleos. Ele pega toda a plataforma. Eu vou depois te mandar, Alisson, os detalhes dos testes que foram feitos para você poder entender um pouquinho melhor. A nossa plataforma aqui tem os dados de todos vocês, e aí depois eu te mando isso no detalhe. Legal. Aqui, respondendo a pergunta do Ronaldo, não, antes aqui do Leonardo. Leonardo, sim, nós temos parceria com os 3 principais e-commerces, que é o Kabum, Pichau e Terabyte. Então, eles têm uma parceria com a AMD, eles são considerados e-commerces oficiais, então isso para venda para o usuário final é feito através da plataforma deles, né, dos 3, e para canal de distribuição para compra de revendas, nós temos a AllNations ativa no momento. Quando chegará a Ryzen 8000, Arthur? Nós já temos disponível desde o dia 31 de janeiro em todos os distribuidores. Então eu vou citar o nome deles. Vamos lá, eu vou tentar fazer por ordem alfabética. Nós temos a Agis, depois nós temos a Fagundi, a GMI, a Handtech e a Pauta. Todos eles já têm, tá? Então você pode procurá-los. Distribuidores de CPU nos Estados Unidos nós temos. A gente pode até depois te passar, Fabiano, só que a AMD tem uma política muito séria com relação a proteger preço no canal. Então, se por um motivo ou outro a gente precisa fazer alguma promoção ou alguma ação para acelerar as vendas, se você for comprar aqui no Brasil, você vai ver esse reflexo da nossa ação no distribuidor. Se você comprar fora dele, você fica fora, você fica sem essa visibilidade, né? A gente não consegue proteger. E no caso de placa de vídeo, eu não sei se você sabe que nós temos algumas regrinhas diferentes para importação de placa de vídeo, né? Então nós temos aí a liminar do 02,
que protege quem possui essa liminar para isenção de impostos. Então, também, se você for comprar fora e não tiver essa liminar, você tem aí um ônus em imposto. Então, realmente, fica inviável a compra sem ser através do canal oficial. Do Amil. Essa questão da voltagem, ela é relacionada a motherboard. Depois, se você quiser passar para a gente quem são os fabricantes que você teve esse problema, a gente pode tentar entender com eles e te acessar para dar para entender o que a gente pode fazer nisso. Pessoal, essa questão da política de preços, eu vi que tem aí o Hamilton novamente citando. Eu entendo a colocação de vocês, mas foi aquilo que eu falei. Não é algo que a gente tenha controle. Não é algo que tenha o que ser feito. Tá? Então, não interpretem isso como uma ação da AMD, de forma alguma. Tá? Não é algo que é direcionado pela AMD ou é uma decisão da AMD. É uma circunstância do mercado. Do mercado, exatamente. É uma questão do mercado. Vamos lá, outro sobre os processadores. Tem alguma comparação com a linha do i7 ou i9? Vários, Temos bastante. A nossa apresentação era curta, então a gente manda depois para você também, tá? Tá como e-commerce Master 10, a gente manda para você. Porque nós não falamos dos nossos i7 e i9 altos, né? Nós falamos só dos 5700X3D e 5700. Então aí nós teríamos que fazer a comparação com 5800X3D, 7900X3D, mas a gente tem isso também. Sim, a gente tem todos os benchmarks disponíveis. Também pode ser acessado através do nosso portal, tá? Mas a gente pode enviar informação. Mais alguma pergunta? Bom, então é isso. Eu gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês. Obrigado pelo tempo, obrigada pelas perguntas, pelo interesse, pela parceria. Obrigada, Arthur, por toda a sua apresentação, por contar um pouquinho para a gente sobre os lançamentos e sobre Radeon. E eu me despeço aqui de vocês, mas antes eu gostaria de lembrá-los que temos a nossa pesquisa, tá? Então, lá, antes, o que eu falei para vocês, Partner Hub, AMD Arena e os Meet de Experts. Então, fiquem atentos para o nosso próximo Meet de Experts em português. Deem uma olhada no Arena, é o portal, o Partner Hub também, treinamentos, material, você consegue fazer todo o download de tudo isso que a gente falou aqui, dos anteriores, né, para quem perdeu os webinars anteriores, a gente tem toda a atualização de produto lá, que pode disponibilizar para vocês, e aqui também tem o nosso contato, tá, para quem tem alguma dúvida, quiser enviar para a gente por e-mail, fica aqui o registro. E, por favor, respondam a nossa pesquisa. Lá no console, onde tem visão geral, apresentação, recursos, lá no cantinho direito, é só clicar em pesquisa e responder a nossa pesquisa. Qual é o tema que você quer ouvir no próximo webinar, sugestões, enfim, tudo que você tiver aí para contar para a gente. E agradeço mais uma vez pela presença e pela audiência. Até o próximo. Aproveitar aí para me despedir também. Quero agradecer a participação de vocês. Todo e qualquer comentário é válido, né? A gente fica feliz aí pelo interesse de vocês. Pode conversar, pode comentar com a gente. Qual que é o nosso compromisso com o canal? Buscar todas as ferramentas de informação, de produto, de situação de mercado, tudo aquilo que está no nosso alcance, nós faremos para ajudar o canal. Esse é o nosso compromisso. Alguns pontos, infelizmente, fogem do nosso controle, mas, por favor, fiquem à vontade. Se vocês quiserem nos acionar para falar de qualquer assunto, nós estamos aqui e a gente quer estar próximo do canal, tá bom? Mais uma vez aí, obrigado pela participação de vocês e até a próxima. Até, gente. Obrigada.